A nossa mensagem de hoje é o Espírito Santo como nosso ajudador. O Espírito Santo como nosso ajudador. Esse é o tema da nossa mensagem desta noite. Nós já vamos para a palavra de Deus, mas nós, como Igreja de Cristo, precisamos saber quem é o Espírito Santo. Se nós fizermos uma pergunta aqui agora, todo mundo vai saber responder. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. Sim, claro, ele é o Espírito de Deus. Mas quem é de verdade o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele é Deus. Pastor, mas a palavra diz que o Espírito Santo habita em nós, então Deus habita em mim? Sim. Nós somos morada de Deus no Espírito Santo. Por isso que nós não podemos temer a nada desta vida, porque nós temos Deus morando no nosso coração. Quando a palavra diz que nós somos templo de Deus no Espírito, o lugar da morada do Espírito Santo é no nosso coração. É ali onde Ele limpou, perdoou os nossos pecados, nos santificou, o sangue de Jesus nos lavou, limpou o templo. Aí o Espírito Santo veio e fez morada dentro de mim e de você. Com esse entendimento, você derrota, você destrói todas as mentiras de Satanás contra as nossas vidas. Com esse entendimento, se a pessoa já entregou sua vida para Jesus, você passa nunca mais você aceitar nada que vem do mundo para tentar nos atingir. Não importa que área da vida seja. Irmão, presta muita atenção que o Espírito Santo vai falar profundamente com cada um de nós nessa noite em nome de Jesus. Eu peço que você fique atento à palavra de Deus e nem só fique atento, tome posse, creia, guarde no seu coração, saia daqui com a palavra de Deus impregnada na sua mente e no seu coração. Use ela, bote em prática ela. Quando nós temos esse entendimento que a palavra de Deus diz que nós somos morada de Deus no Espírito, nós precisamos entender que se eu sou templo do Espírito Santo, nada desta vida pode me tocar. Se Deus é por nós, quem será contra? Paulo diz lá em Romanos 8, ninguém. Só vai tocar se tiver a permissão de Deus. Mas Deus permite, pastor? Depende. Ele permite se nós estivermos preparados espiritualmente para enfrentar uma situação que aos olhos humanos é impossível, mas Deus ele permite se estivermos preparados para quê? Para que Ele nos faça grandes, fortes, e vencemos essa batalha, e vamos ajudar outras pessoas a vencer por aqueles problemas que nós já deixamos para trás, porque Deus nos ajudou a sair dessa em nome de Jesus. Tudo que venhamos fazer, você precisa entender que nós não estamos só como igreja. O Senhor Jesus, Ele disse que Ele iria, mas enviaria um outro. E aí é onde nós precisamos atentar quando nós lemos a Bíblia. Quando Jesus, Ele cita uma outra pessoa, Ele estava dizendo, eu mando uma outra pessoa igualzinho a mim. O Espírito Santo, Ele é Deus, Ele é a terceira pessoa da Trindade. O primeiro é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem os mesmos atributos do Pai e do Filho. Eles têm o mesmo atributo: onisciência, onipotência e onipresença. Aonde nós estivermos, Ele está conosco, o Espírito Santo.
Ele é presente aonde nós estamos. Ele pode fazer tudo porque Ele veio com esse poder, que Ele é Deus. E muitas das vezes nós oramos, nós clamamos a Deus em nome de Jesus. E aonde fica o Espírito Santo? Que Ele está ali, que Ele é uma pessoa que tem sentimentos, e Ele fica triste quando nós não clamamos a Ele, não botamos Ele ali, diante de nós, porque Ele está conosco para nos ajudar. Muitas das vezes nós perdemos bênção porque nós não valorizamos quem é que está conosco para nos ajudar. Buscamos a ajuda até no homem, em pessoas distantes, e o Espírito Santo está ali, comigo e com você, chamado de ajudador. Ele foi enviado para nos ajudar em qualquer circunstância. Ele está ali pronto para nos ajudar, porque Ele pode tudo, porque Ele é Deus, e Ele foi enviado com essa missão, de ajudar a igreja de Cristo aqui na terra. Quando Jesus ele diz que nós podemos fazer maiores obras do que Ele fez, nós podemos sim. Primeiro, quando Jesus diz que nós podemos fazer maiores obras, o primeiro item que Ele quer ver em cada um de nós é dando frutos, ganhando almas para o reino dos céus. E operação de milagres, tudo que Jesus fez, Ele disse que nós como igreja podemos fazer mais ainda. Não é que nós temos a capacidade de nós mesmos de fazer alguma coisa. Essa capacidade quem nos dá é Deus, através de quem que está conosco? O próprio Espírito Santo, que é o próprio Deus. Quando nós temos esse entendimento, nós vamos fazer as obras que Jesus quer ver que nós façamos. A igreja de Cristo, Jesus chamou para ser uma igreja como? Santa. Igualzinho a Ele. Ser imitador de Jesus, de Cristo, é em todas as áreas da vida do Senhor Jesus. Não é só em ganhar alma, não é só em fazer milagre, mas em santidade. A igreja de Cristo foi chamada para ser separada do mundo. A igreja de Cristo, para ela ser igreja verdadeira, ela precisa se separar do mundo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Então nós somos separados para Deus, para fazer as obras que Jesus fez, e a igreja vai continuar fazendo, salvando, curando, libertando, abençoando a vida de todos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Essa é a tarefa da igreja agora, fazer tudo o que Jesus fazia, porque quem está conosco é Ele que vai operar os milagres, que é o Espírito Santo, no nome de Jesus. Lembre do Espírito Santo em todas as orações que fizer. Nunca se esqueça de clamar, de orar ao Espírito Santo em nome do Senhor Jesus. É Ele que está ali, preparado para realizar os milagres, derramar bênção sobre as nossas vidas, derramar da sua unção para libertar as pessoas, transformar a vida das pessoas, tirar as pessoas do cativeiro. É o Espírito Santo que convence. Ele é o que convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo. Então ele precisa ser bradado dentro das igrejas. Lembre-se que o nome dele se chama Espírito Santo. Ele só habita em templo santo. O Espírito Santo não é o espírito do mundo. Quem tem o espírito do mundo está pulando no carnaval agora. Nós não temos o espírito do mundo, nós temos o Espírito Santo. Por isso que estamos na casa de Deus, para ouvir a palavra de Deus, para sermos edificados, exortados e consolados por ela, através do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus.
Quem tem o Espírito Santo não se mistura com o mundo para beber, para ouvir palavrões, para ouvir xingões, para estar no meio de prostituição, de tudo que é ruim, porque a festa da carne é isso. Quem tem o Espírito Santo jamais passa pela sua cabeça de frequentar um lugar sujo, imundo, como é a festa da carne. Então, quando a palavra manda não ameis o mundo, Jesus diz para não amar o mundo, é isso, o mundo é isso, é tudo aquilo que desagrada a Deus. E se nós estamos desagradando a Deus, estamos desagradando a quem? Ao Espírito Santo. E se continuarmos desagradando, vai chegar uma hora que ele vai ser extinto da nossa vida. Aí a pessoa se bandeia de vez, e não é isso que Deus quer. Evangelho de João, capítulo 14, abra a sua Bíblia lá, queridos. Glória a Deus. Versículo 12 ao 17. Evangelho de João 14, 12 ao 17. Amém? Aqui a palavra de Deus começa falando assim, no versículo 12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim, Jesus falando, também fará as obras que eu, e as fará maiores do que essa, porque eu vou para meu Pai, ou para o Pai. Ou seja, Jesus está falando que nós agora, porque cremos nele e nos tornamos seguidores dele, nós podemos. Nós precisamos praticar a palavra, porque esta palavra, ela já veio para nós muitas vezes. E cadê o fruto dessa palavra que nós recebemos? E ela não frutificou ainda, por quê? Porque é tímido? Porque não tem a chance de falar de Jesus? Temos. Nós temos chance até demais de falar de Jesus para as pessoas. A pessoa está doente, vá orar por ela, impõe as mãos, mande o mal sair da vida dela. Isso aqui é as obras que Jesus fazia. Jesus se deparava com as pessoas enfermas, expulsava os demônios. Ele se deparava com as pessoas doentes, ele curava. Ele se deparava com problemas de todos os tipos, ele resolvia. E o Espírito Santo está conosco para isso, irmãos. Para nós nos proteger, nos ajudar a ajudar aquele que sofre, aquele que precisa do socorro de Deus, em nome de Jesus. Tudo quanto pedir em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Muitas das vezes pedimos demais e recebemos de menos. Por quê? Porque muitas das vezes nós falamos porque escutamos a palavra. Não é só porque escutou. Tem que ouvir e guardar. Para no momento que fizer a oração ao Pai, clamando por um socorro, lembre que Ele já te antecipou a palavra, Ele já deu a palavra de vida eterna, de cura, de libertação, de salvação. Bota a fé em ação, une a fé com a palavra que Deus já antecipou e toma posse da vitória em nome do Senhor Jesus. Jesus diz aqui em João 8:32, conhecereis a verdade. O que é a verdade? A palavra. Aonde a verdade vai, a mentira, ela é desmascarada. Aonde a verdade vai, tudo é esclarecido. Aquilo que está encoberto vem à tona. Então a verdade está conosco para quê? Para que nós possamos botar em prática, praticar ela. Transmitir essa verdade para aquela pessoa que precisa de um socorro, de uma ajuda. Pessoa que está com a vida destruída, a vida amarrada, tudo que faz não dá certo. Precisa de Jesus, precisa da palavra para que ela seja liberta em nome do Senhor Jesus. No 14 ele diz, se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amares e guardares os meus mandamentos, qualquer mandamento de Deus, de Jesus, é a sua palavra.
Então, muitas das vezes nós fazemos aquela oração vazia, aquela oração que achamos que é uma obrigação orar. Nós temos que orar com convicção, com fé no nosso coração, que Deus, Ele ouve e Ele responde cada oração que fazemos em nome do Senhor Jesus. Nós não temos que servir a um Deus como se fosse um Deus de longe. Eu estou orando, mas Deus está muito distante. Eu acho que Ele nem me ouviu. Não. Acabamos de ouvir que o Espírito Santo é Deus e Ele está conosco todos os dias. O Espírito Santo é um intercessor nosso aqui na terra. Quando a palavra diz que o Espírito Santo, ele geme com gemidos inexprimíveis, você já ouviu muito isso. O Espírito Santo, ele geme com gemidos inexprimíveis. Por quê? Naquele momento que você está orando, o Espírito Santo está orando junto com você, meu irmão, minha irmã. Nunca se esqueça que Ele é o nosso intercessor. No momento que estamos orando, Ele está orando conosco. E esses gemidos inexprimíveis, o Espírito Santo se coloca no meu e no seu lugar. E Ele toma as nossas angústias para Ele, a ponto dele gemer, ansiando diante de Deus, para que Deus Ele dê logo o socorro para mim e para você. Esse é o Espírito Santo. Está escrito. Ou você acha que isso é pouco? Ele se coloca no nosso lugar, com gemidos inexprimíveis, ansiando diante de Deus, para que Deus socorra, libere. E nós sabemos que tudo é no tempo do Pai. E que mais? Não é só o Espírito Santo que está intercedendo. Jesus intercede diante de Deus e o Espírito Santo aqui na terra, intercedendo por mim e por você. Então nós não temos como não amar esta trindade, que só quer o nosso bem, só quer o bem das pessoas, que Ele só quer ver as pessoas felizes, quer que as pessoas vão morar no reino dos céus. É por isso que o Espírito Santo, ele trabalha, ele geme, ele está ali intercedendo diante de Deus todos os dias, pelas orações que nós fazemos, irmãos. Não tenha preguiça para orar não, meu amado. Ore de verdade. Tire tempo para você estar sempre na presença de Deus. Tire tempo para oração, tire tempo para meditar na palavra do Senhor. Isso nos aproxima cada dia mais de Deus. Isso faz com que a fé cresça. Isso faz com que a nossa fé seja uma fé avivada, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Olha o versículo 16, o que Jesus ele está falando. Aí ele diz aqui, no 15: se me amares e guardares os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele enviará outro Consolador, para que fique convosco, o Espírito Santo já veio, Ele está comigo e com você, e Ele não foi enviado para ficar uma semana conosco e depois ir embora, não. Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Aonde nós estivermos, Ele está presente conosco. Ele é aquele que está examinando o nosso coração a cada momento. É aquele que tem todo o poder para realizar milagres aqui na terra. Jesus enviou Ele com todo o poder. Ele é chamado de Espírito da verdade, porque Ele é o Espírito de Deus, é o Espírito do Senhor Jesus, que Jesus é a verdade. Jesus, Ele é a verdade, o Espírito Santo é a verdade. Então, quem tem o Filho, quem tem o Pai, tem o Filho e o Espírito Santo. Tem todos ali unidos, porque são três que se tornam uma pessoa, de tão unidos que eles são. Que coisa maravilhosa. E o 17: e o Espírito Santo da verdade. Olha como é que Jesus trata o Espírito Santo. Chama ele da verdade, que o mundo não pode receber. O mundo não recebe, por quê? Porque o mundo vive no pecado.
porque não vê nem conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Por que essa condição estará? Ele vai estar com todos aqueles que estão seguindo ao Senhor Jesus e permanecem nele. Por isso que ele diz: estará convosco, e aquele que se converter, o Espírito Santo vai estar também. Ele estará conosco enquanto nós formos fiéis e obedientes a Ele. A partir do momento que a pessoa começou a desobedecer, o Espírito Santo, ele se afasta. Por isso que a palavra vem para nos santificar, nos limpar, nos exortar, nos consolar, nos trazer entendimento, nos dar mais sabedoria. Tudo através do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Só um pouquinho na frente você já está em Atos. O papel do Espírito Santo em confortar, guiar, fortalecer os crentes. Tudo isso ele faz, ele nos guia, nos fortalece, nos conforta. Ele está todo o tempo trabalhando na nossa vida. Todo o tempo ele está agindo na minha e na sua vida, a Igreja de Cristo. O Espírito Santo. Ele não para um segundo de operar, de trabalhar nas nossas vidas como igreja, em nome de Jesus. Atos capítulo 2, versículo de número 41 e 42. 41 ao 43. Amém? De sorte que foram batizados, 41, aqui falando do Pedro, de sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Ou seja, quando a pessoa abre o coração para a palavra de Deus, o Espírito Santo faz o quê? Ele entra em ação. E qual que é o papel do Espírito Santo daquele momento para frente? Convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo, e a cada dia ele vai trabalhando na vida do crente, para que ele cresça espiritualmente, para que a sua fé aumente cada dia mais, e ele se torne uma pessoa firme e forte na fé, e ele vai trabalhando no entendimento, para que ela cresça no entendimento e na sabedoria de Deus, em nome de Jesus. Esse é o papel do Espírito Santo. Aqui o Pedro estava pregando, e nesse dia foi um dia abençoado que se converteu esse número de pessoas, em nome de Jesus. E aqui no versículo de número 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir dos pães, e nas orações. Veja que todos aqueles que se converteram perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, nos ensinamentos dos apóstolos, e na comunhão, unidos, e no partir do pão e nas orações. Estavam ali unidos todo o tempo como igreja. Essa união, a igreja de Cristo, ela não mudou não. Nós não podemos mudar aquilo que ela foi estabelecida. A igreja de Cristo, ela foi estabelecida aqui, ó, em Atos dos Apóstolos. E esse aqui é o costume que Jesus quer ver na nossa vida como igreja, unidos. Nós fazemos uma comunhão aqui todo fim de mês, é pouco. Aqui a palavra nos mostra que eles estavam todos os dias unidos, na mesma fé, no mesmo espírito, na mesma união. Ali na oração, todo mundo unido na mesma fé. Os irmãos, a igreja de Cristo, ela tem um poder. Nós aqui, ó, como igreja, nós temos o poder de mover os céus e a terra, através das nossas orações. Os irmãos lembram quando Pedro foi preso, e ele estava sentenciado à morte.
O que é que acontecia? Pedro lá preso e a igreja unida em oração. É isso que nós precisamos acordar e despertar a nossa fé, o poder que a igreja de Cristo tem. Porque quem nos deu esse poder foi o Senhor Jesus, e nós temos o Espírito Santo para realizar os milagres, fazer tudo acontecer através da nossa fé em nome de Jesus. Mover os montes. Se tiveres fé do tamanho de um grãozinho de mostarda e disser a esse monte, lança-te no mar, uma pessoa pode fazer isso, e a igreja inteira. Então, quando nós ficarmos sabendo que alguém está precisando de oração, pedindo de um socorro, a igreja precisa se levantar, despertar em oração, unida na mesma fé, no mesmo propósito, e determinar o milagre em nome de Jesus. Desperte, porque você tem poder dado em nome do Senhor Jesus. Nós podemos. Jesus diz que nós podemos todas as coisas nele, no Espírito Santo, que está ali nos fortalecendo a cada dia em nome de Jesus. Agora, se nós não botarmos a nossa fé em prática e crer que podemos, nós vamos dizer que quem tem poder é o diabo. O diabo não tem poder nenhum, ele já foi derrotado. O inimigo, ele vem na mente dizendo que você tem que aceitar, ele vem dar sugestão. O inimigo, ele é perito em dar sugestão, mostrar um cenário que é tudo maquiagem, mentira. Nós não temos que aceitar nada disso. Nós temos que ficar com a palavra de Deus, e é através da palavra que nós desbancamos todas as mentiras dele, em nome de Jesus. Sabemos que tem muita gente que são fraca espiritualmente, são fracas. Qualquer coisinha, qualquer vento deixa ela na corda bamba. Não, tem que ser forte e corajoso, tem que ser firme na fé. Se a palavra falou, eu seguro ela. Anda sobre a palavra de Deus, e não anda pelos nossos pensamentos, não. E os nossos pensamentos são enganosos. O inimigo, ele vem na mente, falando coisas, tudo para tentar desanimar, dizer que você não vai conseguir, fazer com que você ore com os olhos da carne, e aí a carne só vai te mostrar derrota. Ore com os olhos espirituais, clame ao Espírito Santo, que ele vai te mostrar espiritualmente as bênçãos que está diante de você, e você não está enxergando. Diga para ele: Espírito Santo de Deus, abra meus olhos do entendimento, para que eu possa enxergar espiritualmente, e não enxergar com os meus olhos da carne, porque a carne só vê derrota, a carne só vê fracasso. Mas quando nós olhamos com os olhos espirituais, nós já enxergamos que a vitória está diante de nós, e nós não estamos enxergando, estamos achando que é difícil demais. Lógico, a carne é limitada, a carne só quer derrota, só quer nos derrubar, mas o Espírito Santo não. Ele está sempre ali trabalhando para nos mostrar, ao contrário daquilo que o mundo ou Satanás tenta enganar ou tenta maquiar, dizendo que você é incapaz. Ninguém é incapaz. Se tem Jesus na sua vida, você pode todas as coisas em nome do Senhor Jesus, porque a sua palavra diz isso, que nós podemos todas as coisas nele, no Espírito Santo, que está ali nos fortalecendo, nos dando força para vencer os obstáculos em nome do Senhor Jesus. Tem que confiar, meu irmão, tem que falar, meu irmão. Não deve ficar de boca fechada, não. Olhar, medir distância. Isso aqui eu acho que não vai dar, não. Acho, não existe acho no nosso vocabulário de crente, não. Crente não tem que achar, andar de achismo. É ou não é? Posso? Eu posso. Vou em frente, Deus é comigo, e vai dar tudo certo. Não vamos ser pessoas que vamos agir por impulso. Não vamos agir por impulso. Vamos agir conforme a palavra de Deus diz. E vai dar tudo certo em nome de Jesus. Amém, irmãos? Só virar a página, você vai estar em Atos 4.
32 ao 33. 34. O 34. Que diz assim, ó. E era um coração e alma da multidão, falando dos crentes, dos quais crio, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era seu próprio, mas todas as coisas lhe eram comuns. Ou seja, no coração da igreja de Cristo não pode ter egoísmo, não pode ter individualidade, rivalidade. Eu tenho, eu não divido. Esse espírito maligno de egoísmo, de ambição, né? Ambição por se apegar a bens materiais. Não, irmão. Nós temos que orar a Deus da seguinte forma: Senhor, o Senhor é aquele que é o meu supridor, é o meu ajudador. Eu sei que o Senhor tem me suprido e supre sim as minhas necessidades, mas eu creio que o Senhor pode me dar mais do que eu peço, porque o Senhor conhece o meu coração. Eu não estou lhe pedindo para que eu possa mostrar que eu tenho mais do que ninguém, não. Eu quero ter sim, e o Senhor conhece o meu coração. Eu quero ter para que eu possa dividir com aquele que não tem. Então, o Senhor conhece o meu coração, então faça na minha vida um coração bom, um coração cheio de amor, que eu possa dividir aquilo que eu tenho com aquele que não tem, em nome de Jesus. Isso é humildade. Quando nós temos essa humildade no nosso coração, Deus abençoa. Tem que tirar o egoísmo, a ambição. Primeira coisa, nós temos que entender que nós não temos nada nesta vida. Simplesmente, de bens materiais, nós nunca vamos ter nada. Por muito que tenhamos, não temos nada, porque nós não temos nada. Deus nos dá para que nós possamos nos manter, ajudar o próximo. E se precisar de mais, Ele vai dar com certeza. Mas entender que nada do que está nas nossas mãos é nosso. Tudo pertence a Deus. Por isso que o egoísmo, a ambição, o orgulho, a soberba, a arrogância tem que estar distante do coração de crente. A prova está aí, que quando nós morremos não levamos nada, deixa tudo, então não é nada nosso. Se fosse nosso, nós levávamos carro, casa, fazenda, levava tudo. Deixamos tudo, porque nada é nosso. Deus dá para que nós tenhamos como nos sustentar a nossa família, ajudar aquele que precisa. Ele dá o suficiente, mas nunca se apegar a nada desta vida. Nós temos que nos apegar único e exclusivamente ao nosso Deus, nos grudar com o Senhor Jesus e nunca mais soltar dele, porque com ele nós vamos junto. Sem ele nós não vamos levar nada, ainda corre o risco de perder a salvação. Então, longe de nós qualquer apego com bens materiais. Temos que ser responsáveis e cuidar muito bem daquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Administrar com muita responsabilidade, mas não com apego, não com egoísmo, não com avareza, não com arrogância. Jamais, meu irmão. Deus não está nesse negócio. Deus está com quem é humilde de coração, né? Quem se importa com o próximo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Volta aí no capítulo 3. Atos capítulo 3. Versículo de número 16 ao 19, que diz assim, ó: E pela fé no seu nome fez o seu nome fortalecer a este que verdes e conheceis, e a fé que é por ele, que por ele deu a este, na presença de todos vós, está perfeita saúde. Ou seja, aqui o Pedro e João estão dando um testemunho daquele homem que eles, em nome de Jesus, aquele mendigo que estava à beira do caminho pedindo esmola,
E aqui o Pedro e João se deparam com ele. Quando ele pede aquela esmola, o Pedro diz assim, ó: eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. E aqui o Pedro, ele diz aqui, ó: pela fé no seu nome. Pedro não tinha nenhum poder, nem João tinha nenhum poder, assim como eu e você não temos nenhum poder, se não for através do poder do nome de Jesus. E a fé de Pedro e João no nome de Jesus fez com que aquele homem se levantasse e andasse. Só que a fé não funcionou só nos apóstolos. Esta fé está comigo e com você, porque quem deu esta fé para nós foi Deus. Deus deu uma medida de fé para cada um de nós, para fazer com que esta fé aqui, ó, em nome de Jesus, para onde nós coloca ela, assim como aconteceu com Pedro e João, acontece comigo e com você em nome de Jesus. Você tem o poder de Deus na sua vida, igreja. Você tem o poder de Deus nas suas mãos, irmãos. Nós não somos pouco não, nós somos muitos e podemos fazer um número imenso de discípulos, se nós botarmos a nossa fé em ação, praticar a palavra de Deus em nome de Jesus. Agora, se nós ficarmos todos os dias, quinta, vem na igreja, volta para casa, vai para o trabalho. Domingo, vem na igreja, volta para casa, trabalha a semana inteira, só vem na outra semana. Primeiro, não está fazendo nada para Deus. Segundo, não está edificando a sua vida, porque está tirando o tempo todo só para o trabalho. E o Espírito Santo e Jesus e Deus onde fica? E as almas que estão ali do lado, será que tem tempo para falar de Jesus para elas? É o Espírito Santo que está falando para todos nós, irmãos, em nome de Jesus. Nós temos todo o tempo para nós, não temos tempo para falar de Jesus, para salvar aquela alma que está na beira do abismo. O Espírito Santo está nos cobrando, irmãos. Nós temos que nos mexer em nome de Jesus, porque nós vamos ser cobrados. Ou você acha que é só o pastor que tem o direito de salvar as almas? O pastor está aqui para receber as almas e cuidar, zelar, curar as feridinhas delas, tratar com amor, com carinho, edificar elas na palavra, traz elas em nome de Jesus. Discípulos, vamos falar de Jesus para elas. O que precisamos para salvar uma alma? Nós não podemos salvar nenhuma alma. O que nós precisamos fazer é falar de Jesus para elas. Quem vai salvar, quem vai convencer, é aquele que está comigo e com você, chamado Espírito Santo de Deus. É Ele que está ali esperando uma atitude nossa, para Ele agir na vida do miserável em nome de Jesus. Ele só precisa da nossa atitude, abrir o caminho para o Espírito Santo entrar em ação, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Romanos capítulo 8. Antes de Romanos, vai em Hebreus. Depois nós vamos em Romanos e nós vamos daqui a pouco orar em nome de Jesus. Vai em Hebreus capítulo 7. Depois você volta em Hebreus 8. Rapidinho. Hebreus capítulo 7, versículo 25. Amém? Aqui o texto diz assim, ó: portanto pode também salvar perfeitamente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por quem? Está falando aqui de Jesus, vivendo para interceder por cada um de nós, Ele lá nos céus intercedendo. As orações que você fez no momento que você dobrou seu joelho quando chegou aqui, uma oração que você fez quando você dobrou o seu joelho aqui na igreja, e ela está sendo apresentada diante de Deus. Ele é o meu e o seu intercessor. Então nunca passe pela sua cabeça que Deus não ouviu as suas orações. Ele ouve todas.
porque Jesus recebe e transmite para o Pai. O Espírito Santo intercede aqui e Jesus lá. Glória a Deus. E aqui no 26 ele diz: porque nos convinha tal sumo sacerdote, falando do Senhor Jesus, porque convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifício, primeiramente por seus próprios pecados, e depois pelos do povo, porque isso fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo, porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, consistiu ao Filho perfeito para sempre. Então o sacrifício que Jesus fez foi uma vez só e vale para sempre. Aquele que morreu no meu e no seu lugar, aquele que derramou o seu sangue e através desse sangue lavou as nossas vestes que estavam sujas do pecado, é esse mesmo que está vivo nos céus e intercede por mim e por você todos os dias. Então nunca se sinta só e nunca diga que Deus te abandonou ou Ele não ouve a tua oração. Ele está ouvindo todas as orações, porque elas são entregues através do Senhor Jesus diante do seu tribunal. Mas quem dá o veredito final é o juiz, chamado Deus. Então descanse no Senhor, fique firme, que a vitória ela é certa no nome de Jesus. Não desista, não duvide, Deus está agindo ao nosso favor em nome de Jesus. Amém, irmãos? Agora você vai voltar lá em Romanos 8. Romanos 8, 9. Pega o Romanos 8:1, que diz assim, ó: portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão como? Meu irmão, se nós estamos em Cristo Jesus, você tem que andar de cabeça erguida. O diabo ele vai fazer de tudo para tentar dizer que não é bem assim, você não pode, você não vai conseguir. Mentira. Ele não pode nos acusar, porque Jesus já nos lavou, nos limpou, nos purificou de todo pecado. Acabou. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas os que não estão em Cristo Jesus não têm essa garantia. Mas quem está em Cristo tem essa garantia, que não tem nenhuma condenação contra a vida dele. O diabo não pode acusar. Que não andam segundo a carne. Ó, aqui, ó, tem muitos crentes que estão pulando agora no carnaval. Então, esses não estão com Jesus. Mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito Santo de vida, ó, aqui onde entra o Espírito Santo em ação, para dar vida àquele que está morto. Só para você ter ideia que o Espírito Santo ele tem o poder igual a Deus. Quem foi que ressuscitou Jesus? O Espírito Santo. Ao terceiro dia o Espírito Santo foi lá e ressuscitou Jesus. Foi ele o Espírito Santo, esse mesmo Espírito Santo que habita em mim e você. É ele que tem que ser engrandecido, glorificado, amado e exaltado em nome do Senhor Jesus. Porque a lei do Espírito Santo de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Foi ele que nos livrou da morte espiritual, irmão. Por isso nós temos que amar o Espírito Santo, fazer de tudo para não desagradar a ele, em nome de Jesus. Portanto, o que era impossível a lei nunca salvou ninguém e nunca vai salvar. Visto como estava enferma pelo pecado, Deus enviou seu Filho em semelhança da carne e do pecado. Pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andemos segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. Porque os que são segundo a carne inclinam-se por as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito Santo, para as coisas do Espírito Santo, em nome de Jesus. Então precisamos
Se nós andamos na obediência da palavra de Deus, pode ter certeza que estamos inclinados para o Espírito Santo e não para as coisas da carne, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. E agora, só para encerrar, nós vamos em 1 Coríntios capítulo 3 e vamos encerrar aqui e vamos orar. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. É só ir um pouquinho na frente e você já está aí em Coríntios. Glória a Deus. 1 Coríntios 3, 16, que diz assim, ó: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em quem? Em mim e você. Está escrito ou não está escrito, irmãos? Você crê nisso, igreja? Você tem dúvida que você não é o templo do Espírito Santo, irmão? Se você tinha dúvida, não tenha dúvida não, irmão, porque se você tiver dúvida, realmente você não acredita, nem que Jesus ressuscitou. Se alguém destruir o templo de Deus, quem é o templo de Deus? Eu e você. Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós, a minha tradução diz, é santo, é sagrado, a mesma coisa, é santo. Veja que coisa linda, irmãos. Então, ou seja, não cabe mais na nossa vida nada que desagrada a Deus, irmãos. Tudo aquilo que o mundo nos oferece, nós temos que rejeitar no nome de Jesus. Amém, amados? Então, essa festa do mundo nem veja da televisão nada, pelo amor de Deus, tire isso da sua frente, de dentro da sua casa, essa maldição do diabo, que é essas coisas que eles vão mostrar direto esses dias nas televisões. Desliga isso, irmão, tira isso, não assiste isso jamais, porque isso desagrada ao Espírito Santo. Nem só isso, como outras coisas que talvez, por não vigiarmos, a gente acaba trazendo para dentro do nosso lar. E nós temos que vigiar. Através da televisão nós trazemos maldição para a nossa casa, nosso lar. Simples de resolver a questão. Nós temos que fazer o seguinte: tudo que venhamos ver, ou no celular, ou na televisão, fazer a seguinte pergunta para nós: será que Jesus assistiria ou se colocava diante disso? Será que ele se agradaria de ver isso? É assim que nós vamos moldando, que nós vamos mortificando as obras da nossa carne, e nós vamos tendo um autocontrole sobre ela, em nome de Jesus, e nós vamos filtrar aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada a Deus, aquilo que eu sei que não vai, que não me constrange, que não constrange o meu coração, e eu sei que não é nada de escândalo, muito que bem, mas se eu ver que é algo mais escandaloso, algo que Jesus jamais aprova isso, então eu não faço, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Guarde essa